Capítulo 1. Uma vez, quando eu tinha 6 anos de idade, eu vi uma imagem magnífica em um livro chamado Histórias Reais da Natureza, sobre a floresta primitiva. Era a imagem de uma cobra engolindo um animal. Dizia no livro: as jiboias engolem sua presa inteira sem a mastigar. Depois elas não conseguem se mover e dormem durante os 6 meses de sua digestão. Eu então refleti muito sobre as aventuras da selva e, por minha vez, consegui, com um lápis de cor, fazer meu primeiro desenho. Meu desenho número 1. Eu mostrei minha obra-prima para as pessoas grandes e eu perguntei a eles se meu desenho dava medo. Eles me responderam: por que um chapéu causaria medo? Meu desenho não representava um chapéu. Ele representava uma jiboia que tinha engolido um elefante. E então desenhei o interior da jiboia, para que as pessoas grandes pudessem entender. Eles sempre precisam de explicações. As pessoas grandes me aconselharam a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e a me interessar mais por geografia, história, cálculo e gramática. Foi assim que abandonei, com a idade de 6 anos, uma magnífica carreira de pintor. Eu fui desencorajado pelo fracasso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não entendem nada sozinhas, e é cansativo para as crianças ter sempre que dar explicações. Tive então que escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei um pouco por todo lado no mundo, e a geografia, é verdade, me serviu muito. Só de olhar, eu conseguia distinguir a China do Arizona. É muito útil se alguém se perder no meio da noite. Também tive, ao longo da minha vida, contato com várias pessoas preocupadas com questões de consequências. Eu convivi muito com as pessoas grandes. Eu as vi de muito perto, e isso não melhorou muito a minha opinião. Quando eu encontrava uma que me parecia um pouco lúcida, eu fazia com ela a experiência de mostrar o meu desenho número 1, que eu sempre guardei comigo. Eu queria saber se ela era realmente compreensiva, mas ela sempre me respondia: é um chapéu. Então, eu não falava com ela nem de jiboias, nem de florestas primitivas, nem de estrelas. Eu me colocava dentro do alcance dela. Falava com ela de bridge, de golfe, de política e de gravatas. E a pessoa grande ficava contente em conhecer um homem tão sensível. Capítulo 2. E assim eu vivi só, sem ninguém com quem pudesse conversar de verdade. Até que sofri um acidente de avião no deserto do Saara há 6 anos. Alguma coisa quebrou no meu motor. E como eu não tinha nem mecânico, nem passageiros, eu me preparei para tentar o difícil conserto, completamente sozinho. Era uma questão de vida ou morte para mim. A água que eu tinha para beber mal daria para uma semana. A primeira noite acabei adormecendo na areia, a milhas e milhas de qualquer terra habitada. Eu estava mais isolado do que um náufrago em uma jangada no meio do oceano. Imaginei então minha surpresa, ao raiar do dia, quando uma vozinha engraçada me acordou. Ela dizia: por favor, desenhe para mim um carneiro. Hein? Desenhe para mim um carneiro. Fiquei em pé de um salto como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei os olhos, olhei bem e vi um pequeno homenzinho extraordinário que me avaliava seriamente. Mais tarde, fiz o melhor retrato dele que eu consegui. Mas meu desenho, claro, é bem menos encantador do que o modelo. Não é culpa minha. Eu fui desencorajado da minha carreira de pintor pelas pessoas grandes, com 6 anos, e não aprendi a desenhar nada, a não ser jiboias fechadas e jiboias abertas. Olhei então para esta aparição com os olhos arregalados de surpresa. Não esqueçam que eu me encontrava a milhas e milhas de qualquer região habitada. Mesmo assim, o pequeno homenzinho não me pareceu nem perdido, nem morto de cansaço, nem de fome, nem de sede, nem morto de medo. Ele não parecia em nada com uma criança perdida no meio do deserto, a milhas e milhas de qualquer região habitada. Quando enfim consegui falar, eu disse a ele: mas o que você está fazendo aqui? Então ele repetiu, suavemente, como se falasse sobre um assunto muito sério: por favor, desenhe para mim um carneiro. Quando o mistério é muito impressionante, não ousamos desobedecer. Por mais absurdo que isso me parecesse a milhas e milhas de todos os lugares habitados, eu tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas aí eu me lembrei que eu estudei principalmente geografia, história, cálculo e gramática. E eu disse ao pequeno homenzinho,
com certo mau humor, que eu não sabia desenhar. Ele me respondeu: "Não tem importância. Desenhe para mim um carneiro." Como eu nunca tinha desenhado um carneiro, eu refiz para ele um dos 2 únicos desenhos que eu era capaz de fazer. Aquele da jiboia fechada. E fiquei muito admirado ao ouvir o homenzinho me responder: "Não, não. Eu não quero um desenho de um elefante dentro de uma jiboia. Uma jiboia é muito perigosa e um elefante ocupa muito espaço. E onde eu moro é muito pequeno. Eu preciso de um carneiro. Desenhe para mim um carneiro." Então eu desenhei. Ele olhou atentamente e disse: "Não, esse já está muito doente. Faça um outro." Eu desenhei. Meu amigo sorriu gentilmente, com condescendência. "Veja bem, isso não é um carneiro. Isso é um bode. Ele tem chifres." E então refiz meu desenho. Mas, como os anteriores, ele foi recusado. "Esse aí está muito velho. Eu quero um carneiro que ainda viva muito tempo." Já perdendo a paciência, afinal eu tinha pressa de começar a desmontar o motor, rabisquei outro desenho e lancei para ele: "Essa é a caixa. O carneiro que você quer está dentro dela." Porém, fiquei bastante surpreso ao ver o rosto de meu pequeno juiz se iluminar. "Era assim mesmo que eu queria. Você acha que precisa de muito capim para este carneiro?" "Por quê?" "Porque lá onde eu moro é muito pequeno." "Com certeza será suficiente. Eu te dei um carneiro bem pequenininho." Ele se debruçou sobre o desenho. "Nem é tão pequeno assim. Olha, ele dormiu." E foi assim que eu conheci o Pequeno Príncipe. Capítulo 3. Precisei de muito tempo para entender de onde ele veio. O Pequeno Príncipe, que me fazia muitas perguntas, parecia não entender as minhas. Foram palavras ditas por acaso que, pouco a pouco, me revelaram tudo. Assim, quando ele notou pela primeira vez meu avião, eu não vou desenhar meu avião. É um desenho muito complicado para mim. Ele me perguntou: "O que é essa coisa?" "Não é uma coisa. Isso voa. É um avião. É meu avião." E eu fiquei orgulhoso de explicar para ele que eu voava. Então ele exclamou: "Como assim? Você caiu do céu?" "Sim", disse eu, modestamente. É engraçado." E o Pequeno Príncipe teve um belo ataque de riso que me irritou muito. Eu gostaria que ele levasse a minha desgraça a sério. Depois ele acrescentou: "Então, você também veio do céu. De que planeta você é?" Eu logo vislumbrei uma luz para o mistério de sua presença e o interroguei bruscamente: "Portanto, você vem de outro planeta?" Mas ele não me respondeu. Sacudiu a cabeça docemente enquanto olhava meu avião. "Verdade que, nisso aí, você não pode ter vindo de muito longe." Ele entrou num devaneio que durou muito tempo. Em seguida, tirando meu carneiro de seu bolso, ele mergulhou na contemplação de seu tesouro. Vocês imaginam como eu fiquei intrigado com essa semi-confidência sobre outros planetas. Eu me esforcei então para saber um pouco mais. "De onde você vem, homenzinho? Onde você mora? Para onde você quer levar meu carneiro?" Ele me respondeu, após uma pausa meditativa: "O bom é que, à noite, a caixa que você me deu poderá servir de casa para ele." "Claro. E se você for bonzinho, eu te darei também uma corda para o amarrar durante o dia. E uma estaca." "Amarrá-lo? Que ideia maluca!" "Mas se você não o prender, ele pode ir para qualquer lugar e se perder." E meu amigo teve um novo acesso de riso. "Mas onde você acha que ele iria?" "A qualquer lugar, seguindo em frente." Então o Pequeno Príncipe comentou, sério: "Ah, isso não seria nada. É tão pequeno de onde venho." E, talvez com um pouco de melancolia, acrescentou: "Indo sempre em frente, não se pode ir longe." Capítulo 4. Eu aprendi assim uma segunda coisa muito importante, que o seu planeta de origem era um pouco maior do que uma casa. E isso não chegou a me impressionar muito. Eu sabia que, além dos grandes planetas como a Terra, Júpiter, Marte, Vênus, aos quais demos nomes, existem centenas de outros que são às vezes tão pequenos que temos dificuldade para observá-los no telescópio. Quando um astrônomo descobre um deles, ele dá um número como nome. Ele o denomina, por exemplo,
Asteroide 325. Eu tenho sérios motivos para crer que o planeta de onde ele veio é o asteroide B612. Este asteroide só foi avistado uma vez no telescópio por um astrônomo turco em 1909. Ele fez na época uma grande demonstração de sua descoberta em um congresso internacional de astronomia, mas ninguém acreditou nele por causa da maneira como ele se vestia. As pessoas grandes são assim. Felizmente para a reputação do asteroide B612, um ditador turco impôs ao seu povo, sob pena de morte, a obrigação de se vestir do modo europeu. O astrônomo refez sua apresentação em 1920 com um terno muito elegante. E, desta vez, todo mundo concordou com ele. Se eu contei para vocês os detalhes sobre o asteroide B612 e se revelei seu número, é por causa das pessoas grandes. As pessoas grandes adoram números. Quando você fala com eles de um novo amigo, elas nunca perguntam o essencial. Eles nunca dizem: como é o som de voz dele? Que brincadeiras ele prefere? Ele coleciona borboletas? Elas perguntam: que idade ele tem? Quantos irmãos ele tem? Quanto ele pesa? Quanto o pai dele ganha? Só assim elas acreditam que o conhecem. Se você diz para as pessoas grandes: eu vi uma casa bonita com tijolos cor-de-rosa, com gerânios nas janelas e pombas no teto, elas não conseguem nunca imaginar essa casa. Há que se dizer: eu vi uma casa de 100 mil francos. Então elas exclamam: que beleza! Assim, se eu digo a vocês: a prova de que o Pequeno Príncipe existe é que ele era encantador, que ele ria e que ele queria um carneiro. Quando se quer um carneiro, é uma prova de que se existe. Elas te levantarão nos ombros e te tratarão como criança. Mas se você disser a eles: o planeta de onde ele vem é o B612, então elas se convencerão e vão te deixar em paz, sem fazer perguntas. Elas são assim. Não fazem de propósito. As crianças devem ser tolerantes com as pessoas grandes. Mas, claro, nós que entendemos a vida, não nos importamos com números. Eu teria preferido começar esta história à moda dos contos de fada. Teria adorado dizer: era uma vez um pequeno príncipe que morava em um planeta apenas um pouco maior do que ele e que precisava de um amigo. Para aqueles que entendem a vida, isso teria parecido bem mais real. Porque eu não gosto que leiam meu livro superficialmente. Eu fico tão triste quando conto minhas lembranças. Já faz 6 anos que meu amigo foi embora com seu carneiro. Se eu tento o descrever, é para não esquecê-lo. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo já teve um amigo. E eu poderia me tornar igual às pessoas grandes que só se importam com números. E é por isso que eu comprei uma caixa de tintas e lápis de cor. É duro recomeçar a desenhar quando não se fez mais nenhuma tentativa além de uma jiboia fechada e uma jiboia aberta com 6 anos de idade. Eu tentarei, claro, fazer retratos o mais semelhantes possíveis, mas não tenho certeza se conseguirei. Um desenho vai bem e outro não parece tanto. Eu me engano também com os tamanhos. Uma hora o Pequeno Príncipe parece grande, outro momento está pequeno. Eu também hesito sobre a cor de sua roupa. Então eu tateio aqui e ali, e às vezes me saio bem, outras vezes mal. Cometerei erros em detalhes importantes, mas nisso terão que me perdoar. Meu amigo nunca me dava explicações. Talvez ele me considerasse parecido com ele, mas eu, infelizmente, não sei ver carneiros através de caixas. Pode ser que eu seja um pouco como as pessoas grandes. Devo ter envelhecido.